Se tem uma coisa em Breaking Bad que muita gente fica sem entender é por que o Walt envenenou Brock e principalmente como que ele fez isso. E nesse vídeo eu vou te explicar essas duas coisas de uma forma detalhada. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira coisa que você precisa relembrar é que no momento que o Walt envenenou Brock, o Gus estava querendo matar ele de qualquer forma. E como nesse momento o Walt já tinha mandado o Jesse matar o Gale, cara, a única possível pessoa que poderia cozinhar cristal pro Gus era o Jesse. Sabe fazer a fórmula do Walter? Pode fabricar o produto sem nenhuma ajuda? Não. Tá me perguntando se eu faço o cristal do Sr. White? Esse é o seu plano? Fazer eu me sentir importante. Me fazer cozinhar pra você depois de matar o Sr. White. Então o Gus foi lá e convidou o Jesse pra cozinhar cristal no lugar do Walt, pro Gus poder passar o Walt, só que o Jesse não aceitava de jeito nenhum. Se matar o Sr. White, vai ter que me matar também, ouviu? O Jesse falou, cara, eu até posso cozinhar no lugar do Walt, mas você não vai matar ele. Deixa ele de lado, demite ele, dá a grana dele, esquece ele que aí sim eu cozinho. Se você estiver planejando matar o Walt e me botar pra cozinhar no lugar, pode esquecer isso. Se você matar o Walt, eu não vou cozinhar. Pode cuidar do laboratório sozinho agora. Deixa o Sr. White ir. Pague ele. Mande embora, mas não mate. Sabe que isso não funciona. Então você tem um problema. Aqui tem coragem. E nesse momento o Jesse ainda gostava do Walt. Então o Gus, que é malandro, começou a andar com o Jesse pra todo lado, começou a levar ele pra algumas missões, começou a levar o Jesse pra fazer algumas paradas junto com ele, e com isso o Jesse foi começando a gostar do Gus. O Gus foi ganhando a confiança do Jesse e aos poucos o Jesse já tava percebendo que o verdadeiro cara otário nessa situação toda era o Walt. Tá legal. Eu só estou dizendo que será que é possível que ele ache você tão fraco assim? Chega de papo furado. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. O Gus era até que um cara bonzinho, um cara tranquilo, era um criminoso, sim. Só que ele não fazia maldade com quem não merecesse sofrer maldade. Já o Walt, o Jesse já conhecia ele muito bem e sabia que o Walt fazia qualquer coisa pra se manter no poder. É mau caráter mesmo. Então, aos poucos, o Jesse tava se virando contra o Walt, e não é só o Jesse não, porque nesse momento tava todo mundo contra o Walt tava totalmente sozinho. Então era Mike, Gus, Jesse, todo mundo contra o Walt, e o Walt se sentindo sozinho, isolado, e sabendo que a qualquer momento o Jesse começaria a cozinhar cristal pro Gus, e o Gus mataria ele. Ninguém gosta de mim! Mas o Walt insistia pro Jesse matar o Gus, porque o Jesse era a pessoa perfeita pra fazer isso. Porque o Gus não tava mais deixando o Walt chegar perto dele de jeito nenhum. Porque o Gus sabia que o Walt é um cara desgraçado. Se ele chegasse perto dele de alguma forma, ele inventaria alguma parada, ele mataria ele. Só que com o Jesse era diferente. O Gus permitia o Jesse andar com ele, o Jesse chegava perto dele, então o Walt vivia insistindo, Jesse, mata esse cara. Jesse, não confia nesse cara. Jesse, o Gus não é boa pessoa, o Gus tá querendo me matar, botar você pra cozinhar no lugar dele, e depois de um tempo ele também vai te matar, então não confia nele. Melhor coisa que você pode fazer agora é matar o Gus e a gente continuar cozinhando cristal e ganhando grana. E nesse momento o Jesse estava no meio do caminho, ele não sabia se ficava do lado do Gus, ele não sabia se ficava do lado do Walt, mas mesmo assim ele ouviu o papinho do Walt, o Walt deu a ricina pra ele poder envenenar o Gus e não gerar desconfiança. E até o Walt mesmo falou, Jesse, pode matar o cara com ricina numa boa, porque ninguém vai desconfiar. Vai parecer que ele morreu de causas naturais, a polícia não vai investigar, o Mike também não vai desconfiar, vai ficar tudo tranquilo, vai parecer que o Gus morreu de uma forma natural. É só colocar na bebida ou na comida. 36 horas depois, um homem na idade dele, trabalhando como ele trabalha, ninguém ficaria surpreso. E o Jesse pegou a ricina dele, então quando ele andava com o Gus, ele estava aguardando o momento exato, a oportunidade perfeita de envenenar o Gus. Só que vamos lá, o Jesse colocou aquela ricina no maço de cigarro dele, então ele tirou o conteúdo ali dentro do cigarro, pegou um potinho com ricina, colocou ali e meio que disfarçou aquilo no maço de cigarro dele pra ninguém desconfiar, e pra caso o Mike em algum momento revistasse ele, ou pra caso alguém desconfiasse, jamais encontrariam a ricina dentro de um maço de cigarro, dentro de um cigarrinho ali. Só que, cara, como eu disse anteriormente, o Jesse tava percebendo que o Gus é um cara gente boa. O Jesse já tava indo pro lado do Gus, já tava percebendo que, cara,
o Alt, né, falou que se cheire, é melhor ficar longe desse cara. Nem passava pela cabeça do Jesse que o Alt tinha deixado a Jane morrer, porque vamos lá, a Jane era a namoradinha do Jesse, o Jesse se amava ela e o Alt sabia. Então quando ela começou a se engasgar com seu próprio vômito e o Alt estava na casa dele, o Alt poderia ter salvado ela, mas ele preferiu deixar a Jane morrer, mesmo sabendo que isso causaria sofrimento pro Jesse, porque a Jane estava enchendo o saco. Só que o Jesse nem fazia ideia disso nesse momento. O Alt já tinha feito muita maldade, muita otarice com ele, mas nesse momento o Jesse ainda tava, eu não sei se eu vou pra lá com o Gus, eu não sei se eu fico pra cá com o Alt. Tipo aquela cena lá do personagem dos Simpsons, que não sabe se ele ficar dentro ele fica preso, se ele ficar fora ele fica sozinho. O Jesse tava nesse dilema aí. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Se eu ficar, eu fico preso. Se eu sair, eu fico sozinho. Ai, meu Deus. Dentro, fora. E o Alt também já tinha percebido que, cara, não tinha mais escapatória pra ele. O Jesse não teria coragem pra envenenar o Gus. Então a gente tem aquela cena do Alt sentado lá no quintal dele, só aguardando a morte chegar e até pensando numa possível solução. E ele fica rodando a arma dele, a arma rodando, e a arma sempre aponta pra ele, e meio que fica claro pra ele, pra gente, que o Alt vai morrer, não tem escapatória. E aí, em uma dessas roladas que o Alt dá, a arma acaba apontando pra uma florzinha. Naquele momento, o Alt olha pra florzinha, e aí a cena corta. E aí, depois disso, a gente não vê exatamente em tela tudo que o Alt fez depois que a arma apontou pra aquela florzinha, a gente não sabe o que é aquela florzinha. A gente tem uma cena depois disso do Jesse indo até o escritório do Sol pra perguntar sobre o Alt. O Sol fala que não sabia nada sobre o Alt. Só que tem um detalhe aqui muito importante, porque nesse momento o segurança do Sol, o Ruel, pegou a jaqueta do Jesse meio que pra revistar ele, pra ver se tinha alguma arma, e nesse momento, o que o Jesse estava distraído conversando com o Sol, o Ruel foi lá e pegou aquele cigarrinho que tava com a ricina. E calma que isso já vai fazer sentido, mas nesse momento fica claro que naquela hora que o Jesse foi conversar com o Sol, o Alt já tinha falado com o Sol, já tinha explicado todo o plano dele e pediu pro Sol pedir pro Ruel pegar o cigarrinho de ricina do Jesse. Só que nesse momento aqui o Jesse não vê nada, ele não desconfia de nada e vai pra casa e fica ali deitado, refletindo sobre a vida, pensando se ele mata o Gus ou se ele deixa o Gus matar o Alt. Só que bem nesse momento ele recebe uma ligação e aí ele vai correndo pro hospital e quando ele chega lá, a Andrea diz pra ele que o Brock tá passando muito mal, que o Brock tava saudável, do nada ficou muito mal, tá passando muito mal. Ninguém tem ideia do que ele tem, até porque ele tava saudável numa hora, na outra ele tava passando mal. E o Jesse, até o momento, não desconfia de nada. É como se fosse uma gripe, mas ele só piora. Jesse, eu não consigo entender. Ele tava tão bem hoje de manhã. Ele tava bem. E aí, nessa cena do hospital, ele vai ali pra fora pra dar uma relaxada, pega um cigarro e começa a fumar. Só que bem nesse momento que ele tava fumando, ele percebe que aquele cigarrinho de ricina sumiu. Aquele cigarrinho de ricina desapareceu. Então o Jesse liga todas as pontas. Naquele momento que o Ruel revistou ele, ele pegou a ricina, deu aquela ricina pro Alt, o Alt envenenou o Brock e o Brock tá envenenado com ricina, então ele vai morrer. Então o Jesse volta correndo pro hospital, falar pra todo mundo, ó, vê se esse molequinho não foi envenenado, provavelmente ele tá envenenado com ricina. E meio que isso salva a vida do Brock. Brock, pode ter sido envenenado, tá? Quê? Tem uma coisa chamada mamona. Tá bom, ela é parecida com mamão. Tem que falar disso pros médicos. Essa informação de que possivelmente ele tinha sido envenenado fez os médicos investigarem ainda mais, até porque ninguém desconfiava que alguém teria coragem de envenenar o Brock, um molequinho de 8 anos, mas essa informação do Jesse ajudou os médicos. E aí, depois dessa cena do hospital, o Jesse fica revoltado e ele vai até a casa do Alt e fala, cara, você envenenou o Brock, você teve coragem de envenenar esse molequinho, pô, ele é só um molequinho de 11 anos. Brock, por que envenenou ele? Mas quem é Brock? Você viu ele na minha sala ontem. Ele tá morrendo porque alguém deu pra ele. E aqui, bem nesse momento, a gente percebe que o Alt é um cara desgraçado, um cara manipulador, e ele começa meio que rir e falar, Jesse, você pode me matar, mas você vai estar fazendo exatamente o que o Gus queria que você fizesse. Eu não envenenei o Brock, eu jamais teria coragem de fazer isso. Quem envenenou o Brock foi o Gus pra você achar que foi eu e vir aqui me matar. E você caiu igual um patinho, você tá fazendo tudo que o Gus quer que você faça. E agora, a única coisa que ele precisava para se livrar de mim é a sua permissão. Agora ele já tem. Ele tem. E aí, nesse momento, o Jesse ficou num dilema. Será que foi o Alt que envenenou o Brock? Será que foi o Gus que envenenou o Brock? E a gente que tá assistindo também fica nessa. Mas ele manipulou você
para apertar esse gatilho por ele. A gente não sabe se foi o Alt, se foi o Gus, e também tem outro detalhe, nem os atores sabiam. Durante as gravações, ninguém sabia quem tinha envenenado o Brock. Então eles gravaram essa cena, o Alt falando que não foi ele, depois a gente tem uma cena também do Gus falando que não foi ele, e nesse momento os atores ainda não sabiam quem tinha envenenado o Brock. Os dois gravaram ali normalmente, pra só lá no final dessa temporada, lá no último episódio, eles terem a revelação de quem envenenou o Brock. E isso é uma informação tanto pro público quanto pros atores que estavam gravando. Ninguém sabia quem envenenou o Brock. Mas vamos voltar aqui pra cena onde o Jesse tá lá revoltado na casa do Alt com uma arma na cabeça dele, pronto pra matar ele. Nesse momento, o Jesse refletiu sobre as coisas e, como ele confiava mais no Alt, ele decidiu acreditar no Alt e começar a achar que quem tinha envenenado o Brock realmente era o Gus, que o objetivo do Gus ao fazer isso era com que o Jesse ficasse contra o Alt, e não o oposto, que foi o que realmente aconteceu. Na verdade, foi o Alt que envenenou o Brock, pro Jesse achar que foi o Gus e ficar contra o Gus. Aonde você vai? Vou encontrar esse desgraçado e matá-lo. Não. Deixa eu ajudar você. Então, como nesse momento o Jesse escolheu o lado do Alt, o Jesse percebeu que o Gus era um cara desgraçado que teve a coragem de envenenar o molequinho, e nesse momento também a polícia já tinha pegado o Jesse porque aquilo tudo foi muito suspeito. Do nada ele falando que o molequinho tinha sido envenenado, eles pegaram pra investigar ele. Pode nos dar alguns minutos do seu tempo? Tem a ver com o Brock Cantilho e uma coisa que disse a mãe dele. Que tal vir conosco? Só queremos esclarecer umas coisas, nada demais. Suspeito. Então, nesse momento que o Jesse estava preso lá na delegacia, ele falou que queria falar com o advogado dele, o Sol foi até lá e o Jesse disse pro Sol a seguinte coisa, ó, o Gus sempre visita um velho no asilo e essa informação pode ajudar o Alt a dar um fim no Gus. E aí, tem alguma coisa pra mim? Eu estive pensando. E? Casa tranquila. O garoto disse que Fring o levou até lá pra visitar um paciente, alguém que Pinkman disse que você com certeza vai se lembrar. E aí o Sol foi lá, deu essa informação pro Alt de que o Gus visitava um velho no asilo, e aí o Alt acabou descobrindo que aquele velho era inimigo do Gus, e que o Gus também ia matar ele, então o Alt deu a oportunidade perfeita pra aquele velho que antes morreria sozinho, o Alt encheu a cadeira deles de bomba pra quando o Gus fosse matar ele, ele explodisse tudo lá, e morresse e levasse o Gus junto com ele. Só que o Jesse só deu essa informação de que o Gus visitava o Hector Salamanca porque ele tava revoltado com o Gus e ele queria que o Alt matasse ele, porque caso o Alt jamais tivesse envenenado o Brock e o Jesse achasse que tinha sido o Gus, ele não daria essa informação e o Alt não conseguiria matar o Gus e tudo seria diferente. Então foi graças a esse envenenamento que o Gus morreu. Muito obrigado. Mas vamos lá, por que o Alt envenenou o Brock e como ele fez isso? E a resposta de por que o Alt fez isso é muito simples, que é ele queria colocar o Jesse contra o Gus pro Jesse poder matar ele. Então o Alt foi lá, envenenou o Brock pro Jesse achar que quem fez isso foi o Gus e ficar contra ele. Porque o Alt sabia de duas coisas. A primeira delas era que o Jesse confiava mais nele do que no Gus, até porque eles já se conheciam há bastante tempo, e o Alt também sabia da ligação que o Jesse tinha com crianças. O Jesse se compadecia muito com as crianças, então o Alt sabia que o Jesse jamais aceitaria aquilo e no mesmo momento que ele soubesse que o Gus envenenou uma criança, ele se revoltaria e mataria ele. Mas vamos lá, como que o Alt conseguiu envenenar o Brock? Então vamos lá, em cena a gente tem o seguinte, o Alt estava sentado ali na casa dele, refletindo sobre a vida, meio que pensando no que ele ia fazer e aceitando a morte. Ele estava rodando a arma e do nada a arma dele apontou para aquela florzinha que é o lírio do vale. E como o Alt manja muito de química, ele pegou aquelas florzinhas, fez todo o processo lá e conseguiu extrair o veneno daquela parada. E ele também escolheu o lírio do vale e não aquela ricina de mamona que eles tinham, porque ele sabia que o lírio do vale não é letal, diferente da ricina, e ele também sabia que se caso o Alt envenenasse o Brock com ricina, aí sim o Jesse teria a certeza de que era ele. Então ele envenenou com o lírio do vale que o Jesse não sabia da existência dessa parada e aquilo não é letal. Só que todo o processo do Alt envenenando o Brock não aconteceu em tela. A gente não tem nenhuma cena do Alt indo lá envenenando o molequinho. Então o que resta pra gente é uma teoria de como o Alt fez isso, e essa teoria foi meio que confirmada pelo Vince Gilligan, o diretor e roteirista de Breaking Bad. Anteriormente, o Alt já tinha conhecido o Brock e a Andrea, e ele sabia que o Jesse gostava dos dois. Então depois disso, o Alt pegou as informações que ele tinha tanto do Brock quanto a Andrea,
ideia, coisas tipo o nome, mais ou menos a idade sobre eles, pegou essas informações, foi até o Sol, e o Sol pesquisou mais coisas sobre a vida deles e descobriu o lugar onde o Brock estudava. E como o Walt Jr. tinha estudado nessa mesma escola, a galera que trabalha lá conhecia o Walt, então ele conseguiu entrar lá naquela escola numa boa. Então o Walt pegou uma caixinha de suco cheia e envenenou o suco daquela caixinha com o lírio do vale, foi até a escola sem gerar desconfianças, entrou na sala onde o Brock estudava, pegou a mochila dele e trocou o suco dele pelo suco envenenado e deixou lá. E aí o Brock bebeu aquele suco e foi envenenado com o lírio do vale. Só que isso daqui não é nada confirmado, a gente não vê nada disso daqui em tela. Isso aqui é mais ou menos meio que como uma teoria, e o próprio Vince Gilligan falou que ele decidiu deixar isso em aberto, decidiu não colocar nenhuma cena sobre isso em Breaking Bad, porque na cabeça dele o Walt não teria dificuldades nenhuma em envenenar um molequinho. Vince Gilligan meio que queria deixar subentendido a forma como o Walt envenenou o Brock, e essa tarefa não era muito difícil pra ele. O Walt era um cara que tinha um rosto amigável, ele conseguia entrar numa boa em qualquer lugar, ninguém desconfiava dele, e pro Walt era muito simples envenenar aquele moleque comparado às coisas absurdas que ele faz ao longo de Breaking Bad. Coisas muito mais complexas e inteligentes ele já conseguiu fazer. Inclusive, isso daqui são até palavras oficiais do Vince Gilligan. Quando alguém pergunta se essa parada e a forma como o Walt envenenou o Brock é um furo de roteiro, ele diz que não. Essa é uma parada muito tranquila pro Walt fazer, e ele decidiu não colocar nenhuma cena disso porque era muito simples pro Walt envenenar o Brock. How did Walt actually physically administer the Lily of the Valley to Brock? That's an excellent question, and my writers and I would always tell the story to ourselves of the evil juice box man. Então ele decidiu manter essa parada fora de cena mesmo. E lá mais ou menos pra quinta temporada, a gente tem uma cena do Walt indo até a casa da Andrea e do Brock, e naquele momento que o Walt chega lá, o Brock tá lá comendo um cereal, e a gente percebe que o Brock não vai muito com a cara dele não, o Brock fica ali meio invocado, meio ressabiado, parece que ele já conhecia o Walt. Então isso aqui meio que comprova que naquele dia que o Brock passou mal, foi hospitalizado porque ele tinha sido envenenado, anteriormente naquele dia ele tinha visto o Walt lá na escola onde ele estudava. Então meio que faz sentido, porque o Brock não vai muito com a cara do Walt. O Walt tá ali na casa dele, ele fica assim. Fica ali meio ressabiado. Não gosto de você, eu digo, vai tomar no cu. E também teve outra coisa que ajudou muito o Walt a envenenar o Brock, que é o poder do roteiro e o poder de ser protagonista. Então, o Walt tava as 5 temporadas com o roteiro do lado dele. Então, com o roteiro, ele conseguiria fazer o que ele quisesse. Isso aqui é um grande detalhe que muda tudo. O Walt tinha sempre a ajuda do roteiro em várias situações. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O Walt ter envenenado o Brock é uma das paradas mais sinistras que mostra que ele é muito desgraçado, porque ele teve coragem de envenenar um molequinho de 8 anos que não tinha nada a ver com nada. E lá no final da 4ª temporada, a gente tem uma cena do Jesse chegando lá pra conversar com o Walt, depois que o Gus já tinha morrido, e o Jesse tá meio abalado e fala, cara, o Brock não tinha sido envenenado com ricina, não. Os médicos fizeram vários exames e deu nos exames que ele foi envenenado com o lírio do vale. E pelo que eles falaram, é muito comum as crianças estarem brincando e comendo essa parada e acabam sendo envenenados. O Jesse sequer sabia que o Walt conhecia o lírio do vale. Na cabeça do Jesse era só ricina. Não existia outro veneno. E, cara, essa cena é impactante, mas o Jesse fala assim, Walt, mas mesmo assim, né, o Gus precisava morrer, né? Ele era um cara mau. E aí o Walt fica assim, meio mal, meio cabreiro da vida. Estão dizendo que não foi a mamona. Dizem que provavelmente foi uma flor chamada lírio do vale. No final das contas, não foi o Gus. Mesmo assim, ele tinha que ir, não é? Com certeza. O Gus tinha que morrer. E aí, depois disso, só lá nesse final do último episódio da 4ª temporada, que a gente tem uma cena mostrando que aquela planta lá no quintal do Walt era o lírio do vale, confirmando assim que quem envenenou o Brock foi o Walt. Até o momento a gente não sabia. Então, os personagens não sabiam, a não ser o Walt. Os atores não sabiam durante as gravações se tinha sido o Gus que envenenou o Brock, se tinha sido o Walt, e a gente também não. Então, nesse momento, foi confirmado. Cara, esses pequenos detalhes em Breaking Bad, tipo o Walt envenenar o Brock pra meio que mostrar que agora ele é um desgraçadão máximo. E depois o Jesse meio triste porque ele percebeu que ele deu aquela informação que matou o Gus à toa, sendo que o Gus não envenenou o Brock, o Gus não fez aquela maldade. Isso é interessante, dá um peso bem maior a Breaking Bad, mostra que o verdadeiro vilão desgraçado é o Walt White. E é o seguinte, se você assistiu até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. E é isso. Vou te convidar também para assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Valeu, pessoal. Um grande abraço e, como mais uma vez, vou jogar um pouquinho, né? Porque o homem não é de ferro.